da Rádio Rio de Janeiro, saudando a todos aqueles que aqui se fazem presentes em nossa Assembleia e lembrando que vamos dar todo o apoio à nossa querida Gesilda Valente, que conduzirá os nossos estudos na noite de hoje, e a nossa irmã Nilceia também estará trazendo a sua colaboração no momento do passe. Preparemos o nosso ambiente com a leitura da página que será orientadora do nosso raciocínio. O mês de dezembro é todo ele dedicado a pensar e refletir em torno de Jesus. Então nós não teremos a leitura de um trecho do nosso Evangelho diretamente, mas a mensagem da noite ela estará calcada na visão evangélica, naturalmente na palavra das nossas irmãs, e terá como base a mensagem que está em nossas mãos. Essa mensagem ela foi recebida pela Psicofonia de Altivo Panfiro. Ela está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, editado pelo CELD, e tem a assinatura de um dos nossos dirigentes espirituais, que é o nosso irmão Antônio de Aquino. E ele nos diz assim: somos de Deus. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Jesus, como sempre, nos alerta sobre a necessidade do pensar superiormente. Diz-nos o Mestre: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Meus irmãos, pensemos bem na nossa realidade interna. Muitas vezes proclamamos que fomos atraídos por uma força qualquer, parecendo que a força que nos atrai tem um poder superior ao nosso. Não é bem assim. Não há força que atrai a um ser que não deseje ser atraído. Jesus trouxe para junto de si as almas de todos aqueles que já estavam cansados do mal. Jesus trouxe para junto de si todos aqueles que desejavam conhecer o bem, que desejavam ter um momento de paz, que precisavam da paz. Entretanto, os sacerdotes e Pôncio Pilatos carregavam consigo também os que neles acreditavam. Uns, os bondosos, os caridosos, os desejosos de paz, seguiram Jesus. Os outros, os infelizes, os aproveitadores, os fanáticos, os cruéis, os que não tinham caridade no coração, aqueles seguiram apegados aos sacerdotes. Assim observamos que o homem busca aquilo com que mais se afine. Esqueçamos um pouco o Cristo agora. Transportemo-nos para o dia de hoje. Qual é a realidade da sociedade terrena? Dizem que ela está doente. Alguns falam que está perdida. Outros proclamam que não há mais o que fazer, parecendo que a sociedade não tem mais jeito. Ah, meus irmãos, não falem isso jamais. A sociedade não está perdida. Os filhos não estão perdidos. Os velhos não estão mais sem assunto. Os jovens também não estão sem direção. O que existe é o fato de que o homem, este sim, esteja perdendo a consciência de seus próprios valores. O malfeitor, aquele que engana, aquele que faz coisas repreensíveis, não representa a sociedade. Ele é um indivíduo. O que faz é por conta própria. Ao proclamar uma inverdade, ele o faz acreditando que alguns pensem como ele. Em realidade, ele fala certo de que muitos vão segui-lo, porque acredita na falta de coragem do homem. Sabe que está enganando a todos. Reconhece que as pessoas sabem que ele está enganando, mas continua acreditando que alguém vai segui-lo. Alguém que tenha medo de expressar as próprias convicções, que tenha medo de dizer o que pensa. Ah, meus irmãos, quando será
que não mais nos amedrontaremos diante de Jesus? Quando será que diremos para nós mesmos: basta de errar? Quando será que diremos para todos aqueles que nos cercam: sou de Deus? Quando será que, sem medo, diremos do fundo do nosso coração: creio na comunicação dos espíritos, creio na imortalidade da alma, sei que não desaparecerei, ao contrário, caminharei sempre em busca do mais alto, do mais elevado? Ah, meus irmãos, procurem pensar detidamente sobre esta doutrina que o Cristo enviou à Terra, a chamada doutrina espírita. Lembremos-nos de que Jesus acreditou que nós todos estivéssemos à altura de ouvir a mensagem reveladora, principalmente da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação mediúnica. Não temam dizer o que são, nem quem são, menos ainda o que querem. Digam do fundo do coração: meu pacto é com o progresso, meu líder é Jesus, meu Pai é Deus. E assim fazendo, caminhem com felicidade por onde estiverem. Andem pelas estradas da vida proclamando Jesus, falando de suas crenças, lutando pela certeza da imortalidade. Desculpem sinceramente e sem alaridos aqueles que se insurgirem contra vocês. Prossigam buscando Deus acima de todas as coisas e jamais temam. Temam sim por vocês mesmos, quando não sentirem no coração a coragem da fé, porque aí então estarão distanciados de Deus. Agora, ao nos despedirmos, queremos louvar a Deus e a Jesus, dizendo ao Mestre: Jesus, de nossa parte queremos te dizer que te amamos e te buscamos sempre, que em ti e por ti viveremos, que lutaremos pela integridade da tua doutrina, que viveremos o teu amor. Muitas vezes seremos falhos, muitas vezes ouviremos tuas admoestações. De nosso coração, Senhor Jesus, sempre te diremos: sou teu para sempre. Quando nosso coração, após essa prece, que deverá ser dita por nós a cada noite, se voltar para Deus, diremos contritamente: Pai nosso que estás no céu, ajuda-me a prosseguir. Após essas preces, essa demonstração de confiança em Deus, sigamos vida afora, dizendo sempre de coração alegre, confiantes, que não tememos a morte, mas sim as nossas dificuldades. Jamais tememos o poder do mundo, mas sim a nossa descrença. Por isso mesmo, iremos lutar não contra o mundo, mas sempre contra nossas imperfeições. Na certeza de que iremos vencer a batalha contra a própria ignorância, falaremos sempre e sempre: hei de ser de Deus. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino, pelo amor de Deus, muita paz. E é sob a vibração desta página que elevamos neste momento o nosso pensamento à equipe espiritual que nos dirige nesta noite. Jesus amigo, Mestre e Senhor de nossos destinos, eis que aqui estamos, Senhor, tendo feito a melhor escolha no dia de hoje, aqui compartilharmos destes momentos de estudos, de meditações, de reflexões, que tragam à nossa alma a tranquilidade que tanto buscamos, com a certeza de que estamos sob o teu amparo, sob a assistência de Deus nosso Pai e de teus mensageiros, que nos envolvem nesta oportunidade. Teremos realmente, Senhor, uma noite de muito aproveitamento para todos nós. Assim pedimos que tu abençoes a nossa irmã Gesilda, a nossa querida Nilceia, que conduzirão os nossos raciocínios na noite de hoje, mas que num único movimento de união de mentes, de corações,
possamos, pois, com a tua assistência e com a devida permissão, darmos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Como dissemos, não teremos a leitura da mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas teremos esse mesmo Evangelho através da palavra da nossa querida Gesilda, para quem rogamos as melhores vibrações. E que Deus a abençoe. Meus irmãos, é com imensa alegria que eu chego a essa casa nessa noite. Uma vez por ano eu estou aqui, a gente recebe muita Iara também na nossa casa, a casa de Abel Sebastião de Almeida, e outros colaboradores e trabalhadores, Deusa, e também nos nossos encontros. Então essa é uma casa co-irmã, em que temos bebido aqui incontáveis conhecimentos, numa casa tão bem estruturada, e eu me sinto sempre profundamente emocionada, tenho certeza, pela vibração amorosa, pelo carinho dessa casa, e a figura de Altivo sempre transcende, assim, pelo grau de amizade que nós sempre tivemos e sabemos hoje em dia, com a maior certeza, do trabalho fantástico que ele continua a realizar. Então, vamos à nossa pequena palestra na noite de hoje, né? Nós começaríamos dizendo que, potencialmente, todo homem é bom. Somos filhos de Deus, criados segundo a expressão evangélica, a sua imagem e a semelhança. Então, se Deus, né, se o Criador é a bondade suprema, certamente nós temos essa virtude embrionariamente esculpida na nossa consciência. E de tal ordem é isso, que apesar da nós fazemos uma caminhada visando, é esse o sentido maior da nossa evolução, visando o desabrochar e o desenvolvimento dessa bondade que nos levará à conquista de uma felicidade, à conquista da perfeição. Como se dará isso? Isso se dá através das nossas vidas sucessivas, errando, levantando, mas o objetivo final é que, tendo isso embrionariamente dentro do nosso coração, não tem erro. Isso é uma fatalidade. Nós iremos para lá. O mestre Aristóteles, perguntado certa ocasião, mestre, em que consiste a felicidade? Ele diz simplesmente essa frase: a felicidade é simplesmente a conquista do bem. Fazer o bem. Né? O grande mestre afirma isso. Não obstante, apesar da gente ter isso esculpido internamente, nós muitas vezes nos envolvemos com o mal, trazendo prejuízo para nós e para nossos semelhantes. Foi essa, digamos assim, contradição da natureza humana que levou o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, a dizer: mas o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal, eu não quero fazer o mal e faço. Né? Então, é essa contradição, esse dualismo que nos rege. É de tal ordem isso, que muitas pessoas, às vezes, fazem o mal acreditando que estão fazendo bem. Isso diz respeito, por exemplo, a líderes, às vezes, de nações, que, em nome do progresso que eles acham, em nome daquilo que eles consideram o bem-estar dos povos, eles não têm essa visão e acabam derivando para algo que pode ser catastrófico. Al Capone, por exemplo, né, esse poderoso chefão da máfia, considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos, perseguido pelas autoridades americanas, ele se dizia um incompreendido. Por quê? Se na verdade o que ele fazia era proporcionar prazer ao povo. E na verdade, os crimes que ele cometia, ele considerava aquilo uma coisa circunstancial, eram os negócios. Né? Os negócios para uma liderança nesse mundo do crime. Como era de modo geral, esses líderes da máfia, esses italianos, né, Sicília, Calábria, como eles eram na vida doméstica? Chefes de família muito bons, zeladores de costumes com a sua família, com seus filhos, rígidos nesses costumes, quase sempre dominados pela esposa, era um matriarcado, pela mãe, pela avó, mas uma moral bastante rígida. Um outro aspecto completamente diferente disso. Ali, bondosos, ali muitas vezes buscando uma moral muito rígida, fora dali, vivendo todas essas coisas, sem a consciência, muitas vezes, da brutalidade que estavam realizando. Tiranos,
que nós sabemos, que proclamam e que fizeram genocídios ao longo da humanidade, proclamavam defender os interesses do povo, promover, né, o desenvolvimento e o progresso social, matando dessa forma. Poderíamos ter alguns exemplos? Sem dúvida alguma. Um Hitler, um Mussolini, um Stalin, e tudo numa alegria perfeita, buscando o móvel de suas ações. Essas situações são típicas de um planeta como o nosso. Infelizmente, ainda catalogado um planeta de provas e expiações, que abriga uma humanidade ainda, né, em condição bastante primária de evolução. E onde o móvel das ações quase sempre tende para o egoísmo. É de tal ordem isso que as nossas tendências egocêntricas, elas suplantam esse embrião interno que temos no nosso universo íntimo para o bem. Ele desabrocha, mas muitas vezes é à custa de muito sofrimento. Então, ainda nós somos movidos por um grande egoísmo, e o egoísmo encontra desculpa para todas as iniquidades, para todos os desvios. A volúpia, né, muitas vezes de ganhar dinheiro, que faz com que muitas indústrias vão diretamente de encontro a medidas ambientais, criando situações dramáticas para a humanidade, as grandes tragédias anunciadas, visando o quê? Visando unicamente as suas atividades lucrativas. E com isso o que acontece? Poluem a atmosfera, destroem matas, selvas, florestas, destroem os rios, intoxicam a população e provocam enfermidades. Temos também aí as poluições morais, as grandes misérias que são também fruto dessa tendência tão egocêntrica da humanidade. Então, o progresso é lento, ele se faz, mas é lento, em todos os aspectos da moral, de tudo mais. Mas o acicate da dor, às vezes, faz com que a gente tenha que correr. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar para isso, e muitas vezes essas reuniões espiritualizantes, independente de uma denominação religiosa, onde quer que elas se processem, onde quer que as pessoas estejam reunidas, com serenidade, com equilíbrio, com firmeza, vibrando nessa comunhão com o céu, em benefício da humanidade, em benefício dos sofredores. Eu disse, independente de uma denominação religiosa, mas que o sentimento seja isso, isso faz com que essa atmosfera tão doentia, tão sombria do nosso planeta, tenha um processo de higienização em muitos pontos. E são círculos concêntricos que alcançam os corações e amenizam esse profundo mal-estar que às vezes nos acompanha e que nós sentimos a vibração. Então, a transição entre o bem e o mal, como é que ela se dá? Entre a vitória das potencialidades divinas que nós trazemos internamente sobre as tendências egoístas, ela se opera no momento em que nós elegemos um ideal superior de vida, no ideal em que alguém se incendeia para um ideal maior, de servir no bem, em que ela busca isso, inclusive, e além do seu cansaço, de tudo em nome desse ideal. O idealista legítimo é alguém que se mantém ativo, consciente, desperto, ele não tem essa tendência ao comodismo, ele não se vê atraído por isso, porque a força interna dentro dele é capaz de sempre conduzi-lo por esse ideal maior. É o ideal que o sustenta, que o anima, que o conduz, e sempre de uma maneira constante e com bastante perseverança. Ele não teme as atribulações da vida, porque tem 3 componentes internos que levam ele nessa caminhada. A fé, né? A confiança em si mesmo e uma palavra que meu pai usava muito, a perseverança, que é isso que nos faz caminhar para a frente e para o alto, destemidos sempre. Esse ideal de servir marca muitas vidas. Esse ideal, as grandes vidas inesquecíveis e inspiradoras foram marcadas por grandes ideais. Os discípulos de Jesus, os milhares que os seguiram, enfrentaram o Coliseu, enfrentaram as feras famintas do Coliseu romano, na verdade, regando com sangue, suor e lágrimas a árvore nascente do cristianismo. Árvore essa tão importante, porque ali, com a partida de Jesus,
muito antes, naturalmente, havia ficado uma imobilidade. Como? Morre na cruz o mestre. E Jesus já tinha dado a prova da sobrevivência, aparecendo aos seus discípulos 3 dias depois e concitando-os a sair daquela imobilidade, um atestado inconteste da imortalidade, da beleza do espírito e do perdão. Abandonada praticamente por todos, ele os saúda e diz: a paz esteja convosco. E mais tarde, é isso que anima e que faz esse exemplo maravilhoso daqueles que os seguiram. Por ideal de libertar o pensamento religioso de uma asfixia dominante daquela época, John Huss, Giordano Bruno, enfrentam as fogueiras inquisitoriais, sendo eles, dessa maneira, se constituindo os precursores da fé iluminada pela razão, que mais tarde seria instituída pelo grande mestre Allan Kardec, né? Tiradentes é um exemplo também tão digno, tão lindo, que desejando libertar a nação do jugo português, ele enfrenta as forças imperiais e, na verdade, imolando-se ao movimento de ideias libertadoras, ele termina realmente naquela situação que nós vimos, mas isso vai culminar com o grito do Ipiranga. Então, essas pessoas são inspiradoras. Essas pessoas, elas enobrecem a existência, valorizam o gênero humano, elas fecundam o bem, inspiram progresso e ajudam a construir um mundo melhor. Então, eles também não estão sozinhos. Muitos seguem os seus passos através desse exemplo luminoso que eles deixaram para todos nós. A doutrina espírita nos ensina a compreender um fato muito interessante e que a gente observa. Todas as misérias humanas são sustentadas pelo egoísmo humano. É ele o grande gerador dos desníveis sociais, das castas, da exploração do homem pelo homem, e é também o grande gerador de todos os vícios, de todos os grandes erros, de todos os crimes. Nós falamos sobre devastação. A devastação do nosso planeta, que está assumindo proporções muito graves, não é fruto, e com calamidades muito grandes que acompanham isso, não é um castigo do alto, não é, então vamos fazer isso. É fruto, é obra do homem nas suas atividades predatórias. Toda vez que a gente vai de encontro ao ecossistema, que a gente não tem um olhar para essa morada que nos abriga, pensando o seguinte: isso é nosso, isso é dos nossos descendentes. Os descendentes são esses, muitas vezes, que hoje estão com essas medidas loucas e que retornam à vida planetária, né? E muitas vezes vendo as condições que eles próprios fizeram de um planeta na sua continuidade. Então, é preciso que a gente compreenda também que, em relação à poluição moral, em relação às misérias que hoje acabam com a população da Terra, nossa, como se sofre, como se tem fome, mas pessoas estão sempre ligadas também ao bem no meio disso tudo. Temos os Médicos Sem Fronteiras, temos Fraternidade Sem Fronteira, movimentos que buscam amenizar um pouco o sofrimento de regiões absolutamente inóspitas em termos de qualquer auxílio. Mas esses grandes desvios de um planeta, Deus, que é o grande criador de todas as moradas, deseja o progresso de todos nós e quer que as condições de vida dessas suas moradas caminhem. A morada terrena precisa caminhar. Qual é o mecanismo para isso? De quando em quando o envio de alguém que vai combater esse egoísmo feroz através das suas revelações. A ideia fundamental da revelação de Moisés traz isso. Quando Moisés imperativamente afirma: não roubar, não matar, não mentir, não adulterar. Então, esse é um código já de comportamento humano para que não se leve prejuízo ao outrem. A primeira revelação traz no seu bojo tudo isso, né? Já Jesus surge, luminoso, o mensageiro da luz, trazendo para todos nós isso que nós procuramos seguir e que vem até nós, vencendo
todo o tempo, as adulterações do conteúdo moral e religioso, moral e espiritual de Jesus chega até nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus mostra, na linda parábola do samaritano, que eu nem contarei de novo, que vocês conhecem, mas mostra que é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Naquele episódio, o levita passa, vendo o homem ferido, o sacerdote também caminha, e vem o samaritano, um herege, um homem completamente afastado de qualquer casta, de qualquer coisa, repudiado por tantos, e ele olha e tem um sentimento que Jesus vai perguntar: e quem é o próximo? Perguntou o doutor Dali. Quem você vê como o próximo? É o samaritano. E por quê? Porque ele teve misericórdia. Então, é esse que socorre, independente de credo religioso. Socorre, leva para uma hospedaria, né, para que ele seja cuidado. Então, esse é o caminho de amar a Deus, independente de qualquer denominação religiosa que nós possamos ter. É importante, às vezes, a figura de Jesus sobre muitos aspectos. Hoje fala-se muito sobre mito. Esse homem, sem nenhuma rede social, sem nada, sem deixar nada escrito, ele vence tudo isso. E nós estamos aqui falando sobre ele, né? Sobre o conteúdo moral e espiritual do que ele nos legou, né? Numa força e numa pujança tão grande. E ao longo de toda essa caminhada de milênios em que Jesus fez a sua pregação, o cristianismo foi desvirtuado, foi adulterado. Tivemos as guerras santas, tivemos o Santo Ofício, tivemos o poder temporal se apoderando dessa mensagem tão simples, né? Em que as próprias primitivas assembleias cristãs foram transformadas em Fausto, em pompa, e estamos aqui a falar de Jesus. Porque Jesus, na verdade, não criou nenhuma igreja, não instituiu nenhuma religião, completamente afastado das autoridades religiosas judaicas, às quais ele nunca se subordinou. Criou sim um movimento livre e aberto de preparação de um mundo de concórdia, de paz e de fraternidade. A gente fala tanto em diferenças. Nesse mundo eram admitidas as grandes diferenças. Os publicanos e os samaritanos, os ladrões e as cortesãs, os puros e impuros, o que valeu a ele essa perseguição tão grande dos judeus ortodoxos, e Jesus termina crucificado, mas a mensagem permanece. Então, o que é isso? O que é essa verdade que chega? E mais do que nunca, a mensagem agora é o cristianismo redivivo. O Consolador prometido está entre nós. A terceira revelação simbolizada pelo Espiritismo, que Jesus nos promete e que Kardec, assessorado pelo Espírito de Verdade, vai fazer um trabalho maravilhoso com seu espírito científico. Perseguidor implacável da verdade, ele mergulha nesse mundo espiritual para extrair dali as leis que presidem os fenômenos espirituais. Mas através disso, num estudo profundo, rejeitando a dúvida, conferindo, compilando, comparando, para chegar à conclusão de que existe um processo de comunicação entre dois mundos, que na verdade a reencarnação é a grande verdade, sem a qual a misericórdia e a justiça de Deus não existiriam, e que existe uma lei de ação e reação. Faça o que você quiser, mas você vai colher o resultado de tudo isso. Kardec nos apresenta também, em nome dessa ação e reação, a esse instrumento delicado, operacional, de engenharia na construção do nosso destino, que é o nosso livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, nós decidimos a nossa vida o tempo todo. São as nossas escolhas. Dentro desse livre-arbítrio, as nossas escolhas podem nos fazer avançar numa encarnação ou cair em situações abissais. E ao penetrar nesse plano espiritual, Kardec mostra a condição de vida nesse plano, regida por uma coisa: créditos que são conferidos através do bem que nós tenhamos feito, do que nós levamos em termos de vida, calcada no amor, na fraternidade, na compaixão. E também os dramas terríveis daqueles acompliciados ao mal, que tiveram essa algema com o mal e ali construíram situações muito dolorosas. Então, é como Chico Xavier diz: é preciso viver bem
para morrer bem. Morrer bem no sentido não só da transição para o grande continente espiritual, ser mais tranquila, como recuperação rápida e trabalho renovador que nos aguarda. Sobre esse tema, né, eu gostaria de ler para vocês, não sei se é nesse momento, certo. Nosso querido Simonetti, que desencarnou há não tem muito tempo, brilhante em tudo que ele fez, não somente em termos da literatura que deixou para nós, mas em termos das obras de benemerência social, a que ele sempre também se filiou. E ele narra alguns aspectos muito interessantes que a gente pode compreender como é essa transição. Ele narra o seguinte fato: um homem se despe e vai tomar um banho no chuveiro. Subitamente a porta é arrombada, coloca uma mordaça em sua boca, venda nos olhos, e saem com ele para uma viagem. Ele é depositado num lugar em que ele não se compreende, não compreende, ele vaga aturdido, estupefato diante daquilo. Tal situação, ele nos diz, é comparável a dos espíritos que têm, às vezes, foram abruptamente capturados por uma morte repentina. Um ato de violência, uma síncope fulminante, alguma coisa que os colocou no mundo espiritual. É bom a gente, às vezes, pensar nesses relatos, para que a gente, às vezes, a gente almeja assim, tudo que eu quero é morrer dormindo, morrer do coração. É preciso que a gente, pode acontecer isso, mas que a gente leve uma boa bagagem. A dimensão das nossas perplexidades em relação a esse fato, como espírito, vão depender de alguns fatores. Primeiro, a nossa maturidade emocional e espiritual. Segundo, o conhecimento que já tenhamos espiritual. Você pode chegar e dizer, nossa, eu acho que eu estou vivendo um momento de transição. Eu acho que eu cheguei. Você se situando, teve um movimento seu de conhecimento, adquirido muitas vezes ao longo da sua vida. E os centros espíritas representam um grande foco de luz e conhecimento sobre o aspecto. Mas de uma importância absoluta, você pode não ter isso. Mas o que você tem? Como é que foi sua vida? Onde ficaram os interesses espirituais na sua vida? Eles prevaleceram sempre? Então, Jesus nos diz, e faz parte desse estudo, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Mateus 6:21. Então, aqueles que fizeram de sua vida, de sua existência, algo só em torno do interesse material, existiram materialmente só por existir, apego excessivo às coisas materiais, a incapacidade de ver as coisas maiores da vida, vida comodista também. Você não fez o mal, né? Você não pertenceu ao Comando Vermelho, você não vendeu droga, mas o bem você não fez. Você nunca quis se envolver com nada, uma vida tranquila e de preferência, sem problema com cérebro. Eu não gosto, eu não me envolvo em nada. Que pena. Que pena, porque na verdade o mestre nos diz se ensina ou não. Você tem que exercer sua cidadania. Você tem que fazer o sim e não. Você não tem que ser um julgador crítico, mas você tem que, muitas vezes, manifestar sua opinião e se colocar diante da vida numa posição de fraternidade e do bem, né? Então, é preciso que a gente compreenda que espíritos também esclarecidos, que fizeram da sua vida uma conta poupança no além, colocando seus tesouros nos bancos da sabedoria e do amor, não encontram dificuldade nessa transição, mesmo quando essa transição se dê abruptamente. E eu separei para ler para vocês. Vocês sabem perfeitamente quem é Herculano Pires, quem foi Herculano Pires. Uma obra fantástica, dentro das quais uma delas, que eu acho que é de cabeceira, é Diálogo com as Sombras, e muitos outros livros, Somos Todos Espíritos. Esse homem, grande divulgador da doutrina espírita, um homem que exerceu a sua atividade também dentro da caridade, e um jornalista brilhante, ele realizava nos fundos da sua casa, na garagem, uma sessão de práticas mediúnicas, de desenvolvimento, de estudo, em que muitos amigos, admiradores faziam presente. Numa sessão,
que já ia começar, ele se sentiu mal. E ele falou com a mulher dele que ele estava indo para o hospital, mas que continuassem a sessão. Ele ia ver o que ele não estava bem. E continuassem para não haver tumulto. E isso foi feito. Só quem lá chegando, ele infartou fulminantemente e partiu. No transcorrer da sessão que continuava, um espírito anuncia a partida de Herculano Pires. E ele próprio, através de uma mensagem psicográfica, ele apresenta suas despedidas de uma forma não piegas, não dura para ninguém, mas como ele sempre foi, um poeta da lira, alguém que tinha sempre uma dose de humor, e é o que eu gostaria de ler para vocês. Espero não me emocionar muito, porque eu me recordo também de uma mensagem que eu recebi 2 meses após a partida do meu pai. Eu não vou fazer elogio de corporação, mas foi um grande homeopata, ser espírita em 1938, era um gesto de muita coragem. E abraçar a homeopatia, graças a Bezerra de Menezes. Então, esse homem funda essa casa que hoje nós dirigimos, a casa de Abel Sebastião de Almeida, e a sua partida foi uma comoção muito grande. 2 meses depois, alguém indo na Dona Célia, que é na Zura Vadetal, não para receber mensagem dele, que eu falei, não há a menor necessidade, meu pai deve estar com a bagagem de trabalho. Papai cuidou de 3 gerações, como homeopata, como espírita, não precisa não. Ela disse, não, eu vou saber notícias do meu pai. Mas quando chegou lá, o médium que recebia tudo grafado sob a ótica de Alta de Souza, diz, quem responde pela filha do Dr. Valente? Ela pergunta assim, porque ela falou assim, eu falei assim, não, quem responde pelo Dr. Valente? Ela disse, eu falei, mas não é para você, é para a filha dele. Eu não estava lá. Ela traz uma mensagem, estou na Divina Escola, aprendendo sem parar, linda, e que me confortou tanto, e que me deu um novo ânimo para prosseguir nos trabalhos, e vejo como a recuperação dele também foi muito rápida, até pela maneira como partiu, com o Dr. José Naufel, que vocês conhecem, lendo o Evangelho. Ele não estava agônico, não estava nada. O Dr. José chegou, Valente, gostaria que eu lesse o Evangelho? Pois não. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. O que ele foi, ele agradece a todos, quando chegou na porta, ele já havia partido. Então, muito amparo. Mas vejamos a comunicação de minutos depois, assim, em seguida, ele próprio manifesta-se para suas despedidas em mensagem psicografada. Isso nós estamos falando de Herculano Pires. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar, prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas, nem velas. Apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustenta em apoio vibratório a casa, minha amiga. Ampara o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei. No apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos, com o mestre de Lyon. Virgínia querida, mais esposa do que esposo fui. Olha que lindo. Já não tem falar nem riso, não mais o poeta, mas que semblante triste o seu. Volte ao que era, como o tempo na casa velha. Tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha. Lar amigos, não é confusão, é uma nova sensação. A de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma, até que enfim. Desculpe, sou espírito de verdade, amparado em novas luzes. A nossa luzinha que ajudaste a construir. Nos momentos, adeus. Aliás, no momento, adeus. Menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine eu de despertar aqui, para dizer aos meus da sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Lindo, né? A manifestação de Herculano Pires, minutos, né, depois do seu desencarne, é uma prova inconteste da imortalidade da alma. Mas também é uma prova inconteste de como espíritos esclarecidos e evoluídos como ele foi, podem viver esse momento, essa morte repentina, esse sentido de captura para o continente espiritual, de uma forma em que ele comanda o fenômeno. Mas isto, as entidades espirituais nos advertem, é uma exceção.
Então, nosso querido Chico sempre nos diz, o melhor é morrer no leito. Depois de uma moléstia mais ou menos insidiosa, porque é um momento em que o espírito vai ser induzido às orações, ele é um adeus às paixões terrenas, ele começa a querer certas ideias diferentes, enobrecedoras. O mundo espiritual vem se aproximando lentamente e, mais do que isso, há a queima dos resíduos tóxicos através das moléstias, que vai sendo queimado, o fluido vital vai se extinguindo e, a partir de muitas vezes, a adaptação à vida espiritual é melhor. Então, não falaríamos aqui de Bezerra de Menezes, que acorda do outro lado da vida, Celina do lado dele, ele falou, vamos, Bezerra, você já está no portal da imortalidade. Ah, tá. Aí ele diz, e que ruído é esse? Ele falou, vamos até a sacada. E lá, aquela multidão de espíritos acenando para ele, e ele naquela modéstia, sem nem compreender quem são. São todos aqueles que você enxugou a lágrima, o pranto, que você fez a caridade, que estão aqui te homenageando. Que partida é essa? Como é isso? Que critério é esse? Eu acho que nem precisamos falar sobre a trajetória de um Bezerra de Menezes no campo do amor, esse apóstolo do bem e da caridade. Chico Xavier, outro exemplo, e quantos outros que com essa argamassa, como eu disse, com esse banco da poupança e colocando os tesouros na sabedoria, no amor, conquistaram a possibilidade de partir em qualquer situação e partindo muito bem. Espíritas desencarnados, que deixaram suas manifestações junto às casas em que sempre trabalharam e se vincularam pelos serviços prestados, eles se reportam a dois tipos de sentimentos que experimentaram nessa transição. Primeiro, uma alegria. Alegria porque estão compreendendo que estão na vida espiritual, foi uma coisa mais tranquila. E também uma adaptação, às vezes, mais fácil à vida espiritual, fruto de quê? Não é só do conhecimento doutrinário, mas dos serviços prestados. Mas há sempre uma certa tristeza, que é o segundo sentimento. Porque acham e tinham certeza que não se empenharam tanto na sua própria renovação, que podiam ter feito mais. É o sentimento que eu acho que é quase todos nós, que não somos espíritos completistas, na acepção mais profunda do termo. Então fica sempre a ideia, não que nos atravanque, que a gente vai prosseguir, mas que podia ter sido feito mais. Então tem um outro conto também muito lindo, que é uma psicografia do Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, e que ele narra o seguinte. Um lavrador, eu fico olhando porque eu falo muito. Um lavrador, terminada a colheita daquele dia, pega o seu alforje cheio de grãos de trigo e caminha de volta para o lar. Quando ele está retornando, ele vê uma carruagem resplandecente, coberta de estrelas, que estaca diante dele. E de lá salta o Senhor da vida. Ele, estupefato, ele estende a mão e pede uma esmola. E ele diz, o Senhor da vida, me pedindo uma esmola, logo a mim, um lavrador, trabalhando nessa aspereza do solo, mas mesmo assim, ele abre o alforje, tira um grão de trigo e deposita na mão do Senhor da vida, que agradece e parte. Ainda absolutamente surpreendido com aquilo, estupefato, ele retorna. E de repente ele olha que daquele alforje, que guardava aqueles grãos de trigo, vinha uma luz. E ele percebe que aquela dádiva que ele havia entregado, aquele único grão, tinha se convertido, essa luz que vinha, numa pepita de ouro luminescente. Então ele diz, louco que fui, porque não dei tudo que eu tinha ao Senhor da vida? Isso é de uma profundidade absoluta, né? O pouco que ele deu se transformou nessa pepita de ouro luminescente, né? É a sensação de sempre que a gente nos fica que a gente podia ter dado mais. Então, como é que a gente poderia, na raiz disso, é o egoísmo que entrava, é o apego que entrava. Então nós pensamos assim, como é que a gente poderia fazer, através de nós mesmos, né, na construção de uma sociedade melhor,
na construção nossa de vencer o egoísmo, de cristianizar uma sociedade. Em princípio, é preciso que a gente compreenda o que significa o termo sociedade. Não é uma entidade distante. A gente fala, a sociedade precisa melhorar, aí, ou não, mas, na verdade, a sociedade somos nós, os cidadãos que a compõem. Então, a gente tem que compreender que a gente não pode debitar todos os problemas para um governo. Até porque, se a gente quer construir uma sociedade cristã, legitimamente cristã, cristianizada, nós temos que compreender que isso não se impõe mediante princípios institucionais. Caridade, fraternidade, amor, solidariedade não se impõe mediante decretos governamentais. São atitudes de per si. E toda vez que movimentos religiosos se filiam e são subordinados ao Estado, o resultado é o pior possível. Haja visto do século IV o Edito de Milão, em que começa-se o processo de transformação do cristianismo pelo imperador Constantino na religião oficial do Império Romano. O que se viu a partir disso? Instalou-se uma sociedade cristã? Muito pelo contrário. Tudo que Jesus havia combatido, as exterioridades, as hipocrisias, o farisaísmo, o poder temporal, tudo isso toma de assalto o culto cristão, desvirtuando. Então a gente tem que lutar sempre, porque o nosso Estado e as sociedades devem ser laicas. E nós devemos trabalhar de per si para a formação de sociedades naturalmente cristãs, mas dentro da conceituação que cada um tenha a respeito disso. Por outro lado, a gente tem que compreender que o governo, né, não é onipotente, onisciente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a sociedade, se nós considerarmos esse composto dos indivíduos, né, que a compõem, os cidadãos, alguém pode estar num determinado local e poderá mitigar uma miséria, poderá auxiliar ou não. Então, Simonetti também conta um caso muito interessante no livro Atravessando a Rua, interessante e triste. Um homem, numa madrugada muito fria, se depara com um morador de rua tiritando, passando uma situação absolutamente penosa, limítrofe talvez até de morte. E os esforços desse homem para acionar um albergue, buscar uma viatura policial, buscar um hospital, buscar uma ambulância e esbarrando sem conseguir nada. Reclamando do governo, reclamando disso tudo que ele não havia conseguido, ele deixa tudo para lá e prossegue. No dia seguinte, os jornais noticiam a morte desse morador de rua, de frio. Qual é o maior culpado aí? O governo? Certamente. Porque todos os órgãos que o representam para auxílio, para assistência, falharam. Como hoje acontece, nós sabemos disso. Todos. Ele tentou, mas tem um culpado maior. O samaritano invigilante, que não foi até o final. Dali ele desistiu. E a caridade não é isso. Ele podia ter parado um carro pedindo, e na medida que o coração se inflama no desejo de servir, há uma sintonia perfeita com o mundo espiritual. Ele deixou. Isso é próprio de uma sociedade que ainda não está cristianizada. Isso é própria, às vezes, de uma sociedade que se fala muito em Jesus, mas que ainda não vive esses ensinamentos. Eu quero dizer a favor da nossa doutrina e daqueles que labutam e que fazem assistência ao pessoal de rua e tudo mais, que estamos indo por um belo caminho. Porque muitos são aqueles que fazem a ronda do pão, que vão assistir essas pessoas desvalidas, né? Essa casa e a nossa casa se prepara agora com uma pequena ceiazinha de Natal, que sempre fazemos, já uma tradição, para distribuir a essas pessoas de rua, e após uma prece e tudo. Então, já se tem esse olhar. Porque, na verdade, um cristão não se improvisa. Ele é fruto de nós olharmos com carinho as situações difíceis e fazermos, em nome disso, uma programação importante para podermos continuar. Eu gostaria sempre, quando eu falo sobre a caridade,
e falar que essa sociedade somos nós, lembrar também que a sociedade, o governo, é uma representação da sociedade nas suas tendências. Ele se vincula à história das nações pela sua maneira de ser, pelas suas propriedades. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos ver a Alemanha de Hitler. Como é que Hitler chegou lá? Aquele era o momento propício. Já havia vindo a Noite dos Cristais, né, que arrebentaram tudo, que era dos judeus. Ela fermentava de belicosidade e de desejo de hegemonia, de poder racial. Era um momento propício. Um momento propício para que um líder daquela natureza chegasse. Ali caberia, naquele momento, um defensor do Evangelho, alguém... Não, ele não demoraria 3 dias. Porque embaixo o que fermentava era ruim. O que a gente tem que compreender que uma sociedade legitimamente cristã, ela se constrói de baixo para cima. Quando a maior parte da sociedade estiver cristianizada, os governos que estiverem lá em cima estarão vivendo os ensinamentos de Jesus. São círculos concêntricos. A gente não precisa exigir. O exemplo vem vindo, vem vindo. E aí nós chegamos já. Nosso país está tão doente, né? E foi uma endemia que assolou em todos os campos. Então, cada um de per si também tem o dever de melhorar, contando conosco, contando com o nosso trabalho. E qual seria o caminho para isso? Para que a gente possa edificar uma sociedade cristianizada. Trabalhar, trabalhar, trabalhar no bem. Numa frase psicografada de Humberto Campos, a Chico, ele diz: as missões legitimamente salvacionistas vêm à terra de macacão. Né? Então, o missionário legítimo é aquele que trabalha incansavelmente, que não desfalece, e ele encontra energias redobradas do plano espiritual para exercer de forma superlativa a caridade. Não poderia deixar de falar em Francisco Cândido Xavier. Por ser tão contemporâneo, né, tão presente a toda a nossa vida. E ele diz a seguinte frase: a caridade sempre me sustentou. Com ela e por ela sempre encontrei tudo o que eu desejava. Com ela encontrei, sobretudo, o conforto espiritual que eu tanto necessitava. Às vezes, eu estava psicografando, tendo Emmanuel sempre do meu lado, e eu estava aborrecido com meus problemas. Aborrecido com tudo que vinha, às vezes, acontecendo. Eu não estava bem. E Emmanuel olhava, compreendia aquilo e dizia: Chico, vamos parar? Vamos nos reabastecer. Vamos para a periferia das favelas distribuir o pão. E eu ia. E não sabia nem se era eu que ia com ele ou ele que ia comigo. Mas eu começava naquela distribuição e via aquelas pessoas que se alegravam tanto com a minha presença, que sorriam, que acenavam. Eu entrava às vezes para tomar um café, conversava com elas. E eu me via como um igual. Eu percebia, elas não sabiam que eu estava atravessando as lutas, as injúrias da imprensa, as críticas, as calúnias, a deserção de amigos, as lutas e as pressões que eu tinha. Elas não sabiam nada disso, mas elas me sorriam e acenavam, e aquele pão para elas era alguma coisa. E eu percebia nitidamente que eu acabava de trocar um pão pela energia que eu precisava para continuar meu trabalho. Voltava, através desse conforto espiritual que eu havia adquirido, feliz. Me sentava e Emmanuel dizia assim: pronto, Chico, pronto. Então vamos continuar o nosso trabalho psicográfico. Por isso que ele nunca quis ficar só dentro do gabinete mediúnico. E ele dizia, Emmanuel Freire: Chico, o médium que não tem vivência na caridade não tem retaguarda. Ele não tem como sustentar o próprio vínculo com a sua espiritualidade. Então, nós temos que compreender isso. A caridade, por quê? Porque é um exercício espiritual. Ela movimenta as forças mais profundas da nossa alma. E é preciso que a gente compreenda que isso, que é insistentemente dito, fora da caridade não há salvação. Isso não é uma coisa assim filosófica ou uma mera indicação ética. Isso é o único caminho para decidir a nossa vida. Nós estamos decidindo agora o nosso destino. Pensemos nisso. Não é salvação porque a gente... não, tudo há salvação. A doutrina espírita não é dogmática, ela não vê céu eterno, mas não tem a salvação interna do reconhecimento de você com você, da sua alegria, do que foi essa vida para você aqui planetariamente,
desses tesouros que você conseguiu acumular. Então, nós temos que pensar que ele diz uma frase também muito interessante: a caridade que eu tenha proporcionado ou conforto a alguém sempre foi muito menor do que eu tenha proporcionado a mim mesma. E o Espiritismo, sem a caridade dos companheiros de ideal, sem isso, seria um belo edifício filosófico. Já seria isso. A nossa doutrina é maravilhosa, mas estéril, vazia, sem essa seiva vital tão importante, que é o exercício constante da caridade. Então, vamos ver se eu consigo acabar. Então, nós perguntamos... tem 2 minutinhos só. Então, o que seria a formação de um programa, tendo Jesus de um programa crístico para a humanidade? Aceitar a direção de Jesus. Sem isso, nada feito. E para isso ele nos manda orar e vigiar. Vigiar o quê? A nós mesmos. Pensamentos, sentimentos, verificar o que tem na nossa casa mental. O que a gente tem que jogar fora e para com lurbe, senão vai cadaverizar ali dentro. E o que é bom você ter? Ideias enobrecedoras, aquilo que fomente em você a paz e a tranquilidade. Né? Segundo, perseverar no bem até o final das nossas lutas. Fortalecer a nossa fé, oração constante, iluminar o nosso raciocínio, dilatando os nossos conhecimentos. E a perseverança desintegra todas as sombras no nosso caminho. Para isso, basta que saibamos associar com muita firmeza a confiança, o trabalho, a paciência e o tempo. Jesus nos espera há milênios, portanto, não nos cabe em momento nenhum desanimar. Se nós nos candidatamos a servir com Ele, tomemos-o como padrão vivo e incessante das nossas atitudes. Isso é que é importante. Esquecendo nossos caprichos, às vezes tão pequenos, tão infantis, e auscultando sempre a sua divina vontade. E é dessa forma, tomando Jesus como parâmetro das nossas atividades, seu exemplo luminoso, que veremos surgir, radiante da terra, uma colheita de bênçãos e de trabalho na lavoura do bem luminosa, acabando com a lama terrestre e, acima de tudo, cercando o nosso coração como um celeiro de bênçãos, pronto para a vida eterna. Que Jesus nos ilumine. Eu já estou avançando aqui no meu tempo. Muito obrigada a todos. Eu queria desejar um lindo Natal, de paz, de equilíbrio, de discernimento, lembrando a todos vocês, a sociedade somos nós. Não é uma entidade distante da gente. Portanto, é momento da gente viver isso no nosso coração e ter em relação ao próximo essa ideia magnífica de ajudar, da compaixão, da caridade, como lemas a serem seguidos. Isso é uma verdade, também pode se transformar numa endemia. E é isso que nós queremos, não somente para o nosso Brasil, mas para o planeta. Paz a todos, um lindo Natal e um próspero Ano Novo, muito trabalho, muita força, saúde, vibrações luminosas, envolvendo essa assembleia de encarnados e desencarnados. Muito obrigada pela atenção. Nós é que dizemos muito obrigado à nossa querida Gesilda, porque com a sua explanação nos fez atentar para o momento da mensagem do nosso Antônio de Aquino, quando ele nos diz, não é, que não falemos que a sociedade está doente, que as coisas estão perdidas, mas que nós atentemos para o fato, sim, de que o homem esteja perdendo a consciência de seus próprios valores. E a nossa Gesilda nos fez perceber, com os exemplos trazidos, quais são os valores que precisamos trabalhar, identificar em nós, para, como ela mesma nos chamou a atenção, pormos em ação esses mesmos valores e obrarmos com muito carinho, com muito amor, no serviço do bem. Obrigado, Gesilda, pela sua palavra, por esse estímulo, e que nós possamos, né, nesse final de ano, fazendo as nossas avaliações, observarmos o que precisa ser redimensionado para prosseguirmos sendo esses samaritanos, trabalhando, acudindo, socorrendo, sempre em nome do bem e do amor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a querida casa do Abel Sebastião de Almeida, o nosso SEASA, não é, como nós dizemos intimamente,
continue com esse trabalho de muito amor que lá se realiza. E passamos agora à segunda fase da nossa noite de estudos, será o instante do passe, quando a nossa Nilceia vai trazer também a sua colaboração através da mensagem que nos foi dada em Paris em 1863 por um espírito protetor de nome Jorge. E fala-nos, dentro do capítulo 17, Sede Perfeitos, sobre cuidar do corpo e do espírito. E nos diz assim: a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas estão presentes: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Por acaso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Jorge, Espírito Protetor. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa da assistência aos nossos irmãos presentes na Assembleia com a transfusão das energias renovadoras. E convidamos também os nossos amigos que nos acompanham, seja pela internet, seja pela Rádio Rio de Janeiro, a se colocarem também da mesma forma em uma situação de muito equilíbrio, de muita harmonia, lembrando da mensagem que nos foi trazida hoje pela nossa Gesilda, conclamando-nos, na identificação dos nossos valores, colocá-los em ação para que contribuamos com o nosso trabalho na harmonização da vida social, na manutenção da paz, no estimular outros tantos amigos também a lutarem pelo seu crescimento, sempre trabalhando no bem, pelo bem, através
do exemplo trazido por Jesus e que é para todos nós o maior estímulo que temos. Envolvamos neste momento os nossos irmãos responsáveis pelas administrações, seja da sociedade, seja de qualquer campo de trabalho. Vamos envolvê-los em vibrações de muita paz e de muita harmonia. Jesus amigo, chegado é o momento do passe, esse instante em que de alguma forma já conseguimos perceber a presença de teus mensageiros junto a todos nós, para a renovação das nossas forças, para nos trazer, Senhor, cada vez mais este estímulo, renovando o nosso ânimo para prosseguirmos trabalhando como tu nos ensinastes, servindo ao próximo como gostaríamos de ser servidos, fazendo todo o bem que nos é possível. Assim, Jesus, agradecendo por este momento, por esta assistência, pedimos simplesmente que tu nos permita dar por iniciado o nosso instante do passe. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Permaneçamos, então, envolvidos nessa pacificação, desses trabalhadores que trouxeram para nós, através do amor, que já tem todos os corações tão queridos. E vamos, então, falar sobre um livro, bem rapidinho, de nosso irmão Emmanuel. Esse livro é o roteiro. Então, a lição é o Santuário Sublime. Como nós estamos meditando sobre o nosso corpo, de como cuidar do corpo, e ele nos fala assim: o corpo físico na Terra é o templo da alma, em temporário aprendizado. E a gente foi lá no dicionário para nós entendermos melhor sobre esta palavra, templo. E diz-nos o dicionário: lugar digno de respeito. E aí nós já fomos chamados a nossa atenção sobre como nós estamos tratando esse veículo tão especial. Como nós estamos dando atenção, se exageradamente ou com as necessidades que ele tem. Se nós estamos proporcionando ao nosso corpo as necessidades, nutrindo, cuidando, para que então possamos ter o aprendizado que nós viemos aqui para aprender, e é através deste corpo, é através do corpo físico, é que nós podemos trabalhar, andar, ir ao encontro de tantos irmãos que se encontram enfermos, falar do que eles precisam ouvir como estímulo, segurança, fé, esperança. Como nós temos trabalhado, como nós temos tratado este corpo. E nós meditamos nesse momento da lição que colocamos assim: temos assim uma ferramenta perfeita, inegavelmente perfeita. E os órgãos todos ligados para atender às nossas necessidades, para nos atender, né? E nós que comandamos estes órgãos, como nós comandamos esses órgãos? Pensamentos bons, tratamos com atenção, cuidamos do que ele precisa, amamos este corpo, não com exagero, mas amamos e agradecemos a ele por nos atender, para que nós possamos então trabalhar, executar as nossas profissões,
trabalhar no bem, nos direcionar às casas, a casa espírita, estudar, ouvir. Nós somos os administradores. E muitas vezes nós culpamos estes órgãos como se eles fossem os responsáveis pelos exageros que nós praticamos. Nós trouxemos para a nossa reflexão, que é Irmão X também, que nos passa uma história. É de um irmão nosso, que pede ao Irmão X que conte para nós. Ele diz que ele esteve aqui encarnado e que a programação dele era para estar no corpo durante 80 anos. E era uma pessoa muito que se irritava com facilidade. Então ele diminuiu o tempo dele aqui no corpo físico. Diminuiu 22 anos. 22 anos ele perdeu. Era uma pessoa que se irritava muito. Tudo irritava ele. E aí a gente lembrou que muitas vezes aqui nós ligamos para operadoras e temos aquelas musiquinhas que ficam no nosso ouvido e a gente se irrita, a gente fala, a gente reclama. Ele fala tudo isso para nós na lição. A gente vai dar só o título, Belamino Bicas, é a lição 18. O livro é Cartas e Crônicas. É Cartas e Crônicas. Então, quem tiver o livro, quem não tiver, pode adquirir aqui na nossa livraria. Aí nós vamos ver que ele contabiliza todas as horas que ele perdeu. Porque foi só de irritabilidade. Gente, perder 22 anos de existência no corpo de carne é muita coisa. E a gente, para fechar, cuidar do espírito, permitir que novas informações, através dos estudos, cheguem até nós. É esse o alimento do espírito. É ele servir e ter como servir, ter elementos através dos estudos, que está ajudando a gente para a gente ir continuando a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe a todos e que tenhamos todos um Feliz Natal. Graças a Deus. Continuemos com os nossos pensamentos elevados para a sustentação do instante da comunicação do plano espiritual. Meus prezados irmãos, Jesus Cristo é considerado o mensageiro da paz, mas não o é da passividade. A caridade precisa ser movimentada, e há muitos que mesmo no período de agora desejam realizar o bem, ajudar o próximo, analisando a vida que tiveram durante todo o período do ano, para poder programar uma nova fase de sua vida, mas, no entanto, não conseguem sair para ajudar. Alguns estudam, mas ainda estão presos às suas conveniências da vida. Outros colocam as dificuldades acima da caridade, do bem que se pode fazer. O bem pela palavra amiga, o bem pela sustentação das preces, o bem por todo aquilo que se pode oferecer, já conquistado em seu espírito, em seu coração, para aqueles que estão muitas vezes a sofrer no desamparo, na friagem, na dor, no desespero, na falta de esperança. Assim, caros filhos, aproveitem esses momentos de reflexões
em torno de Jesus, da vida de Jesus, dentro das suas vidas cotidianas. Mas lembrem-se, para se praticar a caridade, para se oferecer algo a alguém, acima de tudo, precisa se pensar, precisa se sentir, mas precisa também agir no bem. E quando assim o fazemos, sentimos o bem-estar. A resposta do mundo elevado virá através de todas essas benesses que são traduzidas nas alegrias das mais variadas formas do Espírito, para que possa enfrentar as suas vicissitudes, para valorizar tudo aquilo que há em torno de sua vida, para se produzir cada vez mais como estímulo o bem, e para que ele possa transformar a sua vida numa vida de alegria. Com Jesus sempre teremos esta vida de alegria. Que este Mestre da Paz possa sustentar e amparar a todos vocês, para que nesses e em outros tantos momentos, sustentados e amparados pelas vivências de Jesus, pelas lições que Ele nos trouxe e por todos os esclarecimentos necessários e oportunos do que o Espiritismo nos traz também, possa fazer com que os seus espíritos, pensamentos, sentimentos, possam movimentar a tudo aquilo que existe dentro de cada um de vocês para transformar aquelas pessoas, criaturas, enfermos, muitas vezes descrentes, em criaturas também crentes e generosas, como tudo aquilo que Jesus sempre nos ofereceu e nos ensinou. Um abraço do Herman, e que todos possam seguir adiante com os seus valorosos conhecimentos, mas acima de tudo com a proposta de se valer a caridade que já está ciente e presente em seus espíritos. Muita paz. Jesus amigo, só nos resta neste instante agradecer por tudo quanto recebemos na noite de hoje. Pela escolha feliz que fizemos de direcionar os nossos passos para esse ambiente que é um porto seguro e que nos garante, Senhor, a tranquilidade, o refazimento das forças, o estímulo para prosseguirmos na caminhada que nos leva à nossa transformação e ao nosso progresso. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores amigos, que nos sustentaram, que nos sustentam e que conduzem os nossos passos na firmeza que precisamos. E obrigado, meu Deus, pela vossa misericórdia que nos envolve em todos os instantes. Que amanhã, convocados ao trabalho, saibamos mais uma vez dizer: presente, eis-me aqui, Senhor. Que se faça segundo as determinações de Deus, nosso Pai. Retornaremos agora aos nossos pontos de origem e temos a certeza de que estaremos sob a tua bandeira protetora. Mas ainda te pedimos, Senhor, guarda-nos, conduz-nos até os nossos pontos de destino e que possamos lá compartilhar com os nossos irmãos de tudo isso que nos envolveu a alma na noite de hoje. Assim que seja em nome de Deus, em nome de Jesus e sob o amparo dos nossos benfeitores, possamos, com a devida permissão, dar por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus.
Que todos tenham um bom retorno e lembramos que amanhã teremos o nosso estudo em torno da obra de Hermance Dufour. E todos estão convidados a participar. Tenham uma boa noite e um bom retorno.